Quando pensamos em Star Wars, algumas coisas vêm em mente. A força, batalhas espaciais, duelos épicos de sabre de luz e, claro, uma infinidade de produtos. Colecionáveis, funkos, miniaturas, sabres, brinquedos, cadernos, livros e a lista vai longe. Afinal, são quase 50 anos de franquia, então milhares e milhares de produtos foram lançados até o dia de hoje. Mas dentre tantos produtos icônicos e memoráveis, estão alguns produtos que simplesmente não fazem sentido. Tem coisa que eu vi nessa lista que eu fiquei pensando: não é possível que alguém achou que isso seria uma boa ideia. Então vem comigo para conhecer os produtos mais bizarros de Star Wars. E se quiser ficar por dentro de outras curiosidades malucas sobre a franquia, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, Star Wars está intrinsecamente ligado ao merchandising, tendo inclusive sido a franquia responsável por revolucionar esse mercado graças à sagacidade de George Lucas. Para garantir que Star Wars, Uma Nova Esperança fosse filmada e ele fosse o diretor, George precisou negociar com a Fox, e ele aceitou um salário bem menor em troca do controle total sobre os direitos de licenciamento. Lucas apostou em algo que Hollywood sempre havia subestimado: o poder do merchandising. Quando o filme explodiu culturalmente, os brinquedos, action figures, roupas e produtos derivados se tornaram uma máquina de dinheiro sem precedentes, rendendo bilhões ao longo das décadas e garantindo a George Lucas uma independência criativa inédita na indústria. Essa decisão não apenas o tornou imensamente rico, como também revolucionou o mercado do entretenimento, transformando franquias em ecossistemas comerciais e mudando para sempre a forma como os estúdios enxergam os filmes. Não mais como um produto isolado, mas como um núcleo de um império de marcas, licenças e cultura pop. Desse momento em diante, o resto é história. Mas isso nos leva diretamente ao primeiro item dessa lista. Como comentei, o impacto do primeiro Star Wars foi tão avassalador que o público estava disposto a pagar por algo que na prática ainda não existia. A febre era tamanha que a Kenner, responsável pelos brinquedos na época, não conseguiu acompanhar a velocidade da demanda pela sua linha de bonecos do filme. Diante da impossibilidade de produzir tudo a tempo do Natal, a empresa tomou uma decisão inédita: vender um pacote de certificado de pré-venda, que não incluía os brinquedos em si, apenas a garantia de que eles seriam entregues quando finalmente saíssem da fábrica, cerca de 6 meses depois do Natal. E para você ter ideia, as pessoas iam na loja e compravam basicamente o papelão da embalagem dos brinquedos. Tinha até a foto de todos os brinquedos, mas a criança ia ficar segurando aquilo por 6 meses até os bonecos chegarem na casa dela. E essa aposta acabou funcionando e se tornou um símbolo de como Star Wars não só dominou o cinema, mas também inaugurou uma nova lógica de consumo no entretenimento. Pois é, o George Lucas basicamente inventou o conceito de pré-venda. Eu não sei se eu agradeço ou se eu xingo ele. Agora a gente vai falar de um produto que até tinha uma ideia inocente, mas na prática era um tanto quanto problemático. Quem assistiu Toy Story vai lembrar daquela bola de boliche mágica. Esse é um brinquedo muito característico e muito popular lá nos Estados Unidos, principalmente na década de 80. Basicamente, esse brinquedo consistia em uma bola de boliche de plástico, geralmente preta e com o número 8. E dentro dela tinha um dado com algumas respostas meio genéricas, tipo sim, não, talvez, e outras coisas assim. E além do dado dentro dessa bola, ela estava cheia de líquido e tinha uma janelinha de vidro para você poder ver a resposta. Então você chacoalhava ali, fazia uma pergunta e o dado ia se mexer no líquido e ia parar em uma das respostas. Aí a pessoa ia olhar e ia ter a resposta da sua pergunta. Até aí, tudo bem, um brinquedo bem bobinho e lúdico para a época. Então o pessoal lá de Star Wars pensou em adaptar isso para o Mestre Yoda, já que o Império Contra-Ataca havia acabado de ser lançado e o personagem tinha se tornado muito popular. Além disso, ele é um Mestre Jedi sábio, pronto para responder as perguntas da criançada. Então o conceito por trás desse brinquedo até fazia sentido, mas a execução... Bom, digamos que a janelinha transparente, onde as respostas iam aparecer, ficava na base do brinquedo, o que fazia com que parecesse que as crianças estavam ali olhando por baixo da roupa do Yoda, né, pra ver bem... Como que eu posso falar isso? Ver o toba do Yoda?
Ai, meu Deus, tá, beleza. Vocês entenderam. E falando de toba, gente, me perdoe se você estiver almoçando ou se essa parte do vídeo parecer meio escatológica, mas esses produtos são reais e foram lançados de verdade, então eu preciso falar deles. Bom, a campanha de marketing de Vingança do Sith foi uma das mais agressivas e gigantescas da história. E pra onde você olhava em 2005, você via esse filme. E isso acabou rendendo produtos bem inusitados. Como é o caso do papel higiênico e o saco de vômito do episódio 3. Pois é. Além de servir como um prático recipiente para vômito a bordo, os saquinhos também continham instruções úteis sobre como usar um sabre de luz ou como combater Lord Sith. Lembrando que esses saquinhos foram uma parceria com as companhias aéreas para promover o filme. Já o papel higiênico, ele estava nos mercados e oferecia ali aos haters das prequels uma forma bem sombria de se vingar dos filmes. Podia limpar a bunda com o Anakin. Bom, e se alguém precisasse dar uma aromatizada no banheiro depois de usar os papéis higiênicos de Star Wars, a pessoa poderia dar uma borrifada do seu perfume da Leia. Pô, mas até aí você deve estar se perguntando. Um perfume da Leia não tem nada demais. Perdão, é porque eu esqueci da última palavra. Era o perfume da Leia escrava. E o detalhe mais engraçado é que o frasco desse perfume vinha com uma correntinha no pescoço também. Eu tô tentando entender qual que era a intenção aqui. A pessoa que comprasse isso seria o Jabba? Era pra você ficar se sentindo sexy como um Hutch? Cheirosinho como o Jabba? Cara, enfim, esse perfume foi vendido na Star Wars Celebration de 2010 e prometia uma mistura quente e sensual de madeiras de cashmere, almiscar e jasmim noturno. E falando na Celebration de 2010, tinha outro produto lá que pra mim, na minha opinião, é o produto mais pega-trouxa de todos, talvez o mais sem vergonha dessa lista aqui. Era um kit de disfarce do Lando Calrissian. E o que você acha que vinha nesse? Uma capa estilosa? Uma blusa azul bem sedosa? Não. Apenas um bigode falso. Pois é, um item descartável, genérico e que não oferecia nenhuma característica exclusiva além do nome do personagem estampado na embalagem. Sabe? Um bigodinho postiço de colar assim, muito parecido com aqueles de mágico, fuleiro. Quem em sã consciência compraria isso? Eu não sei. Eu já tava esquecendo um dos itens mais engraçados aqui da lista, que é a cadeira inflável do Darth Maul. Pois é, em 1999, mais um produto problemático foi lançado. Na verdade, uma linha inteira, né? A gente tinha o modelo da Padme Amidala, do Jar Jar Binks, mas o mais engraçado ficou esse do Darth Maul, que acabou se tornando um item colecionável. Ele consistia em uma cadeira inflável para você sentar ali, jogar seu videogame e tal. Só que quando você sentava, parecia que você tava no colo do capeta, literalmente. E eu não preciso nem dizer que o visual do Darth Maul até hoje gera muita controvérsia, sim, por essas associações, mas naquela época isso passou dos limites e parecia ali que você tava sendo enrabado pelo Darth Maul. Mas enfim, esse daqui é um dos itens mais engraçados dessa lista. Seguindo com a nossa lista, nós temos um chuveiro, ou uma ducha do Darth Vader, que à primeira vista parece até bem legal. Você tem ali a cabeça do personagem, que vai ser onde vai sair a água. O problema é que quando você liga esse produto, parece que o maior vilão da cultura pop simplesmente lembrou da morte da Padme e tá chorando copiosamente. Então você vai tomar um banho, aí você olha pra cima e tá ali o Darth Vader se acabando de chorar. É meio deprê, mas igualmente hilário. O que me leva a um dos itens mais engraçados também de todos desses aqui, e que talvez você até já tenha visto. É o suporte de fita adesiva do C3PO. E esse aqui até mesmo o intérprete do personagem, Anthony Daniels, conhece e adora. Esse item, como muitos aqui dessa lista, é fruto de uma inocência ou uma falta de noção por parte dos desenvolvedores. Nele, a pessoa poderia colocar sua fita adesiva no suporte, puxar o quanto quisesse e cortar com facilidade. Quem aqui nunca ficou sem tesoura e teve que cortar com o dente, né? Super perigoso, aliás. Ou então cortou e depois foi pegar a fita e não sabia onde encontrava, sabe? Perdeu ali onde que começava, onde que tirava. Horrível. Pois é, esse produto aqui, ele até resolvia esses problemas, então ele é útil. O problema é que a fita, ela fica localizada em uma área um tanto quanto delicada, sabe? Parecendo que a cada pedaço de fita que você tá pegando, você tá realizando um processo de circuncisão robótica. Enfim, desculpa, eu precisava
precisava fazer essa. Perdão. Esse vídeo tá ficando bem complicado, né? Tá difícil. E como se isso não fosse bizarro bastante, chegamos ao item mais grotesco dessa lista. O pirulito do Jar Jar Binks. Calma, gente, também não é assim. Não é o que você tá imaginando, mas é quase tão ruim assim. Eu não sei nem explicar o quão problemático é esse produto. Ele foi lançado em 1999 durante a campanha massiva de Ameaça Fantasma, que marcou a volta de Star Wars aos cinemas depois de quase 20 anos. Então nessa época todo mundo tava louco, tava alucinado por qualquer tipo de merchandising envolvendo o filme. Pelo menos até eles assistirem o filme, né? E teve muita gente que não gostou. Mas esse item aqui, ele conseguiu unir duas coisas, assim. Ele uniu o personagem que na época foi tido como o mais odiado da franquia. Sério, em 1999 a galera detestava o Jar Jar Binks. Hoje até tem uma galera que gosta e tal. E a outra coisa era um design de um produto impensável. Pra você ter ideia, a base ali do produto tinha o logo de Star Wars, né, para as crianças segurarem. Aí depois você tinha a cabeça do personagem que abria e fechava, era até bem feito. Só que o pirulito era a língua do Jar Jar Binks, fazendo com que quem quisesse consumir o doce tivesse que dar um beijo francês ou lamber a língua do Jar Jar Binks. Pois é, esse aqui é inacreditável isso aqui. Quem pensou nisso tinha que ser preso. Como alguém achou que isso ia ser uma boa ideia? E o pior, quem foi que aprovou isso? E sabe o que é o mais doido? A gente teve a honra de ir no ano passado visitar e conhecer o Rancho Obi-Wan, que é a maior coleção de Star Wars no mundo. E o próprio Steve Sansweet, que é o dono dessa coleção, mostrou esse produto pra gente ao vivo. Eu vou até tentar deixar um trechinho aqui pra vocês. One of the strangest items ever made. Jar Jar Binks lollipop. So they wanted kids. So I marched into the office of the head of licensing and said, "How could you?" He said, "Kids love gross candy." E se você gostou, se inscreve no canal porque em breve esse conteúdo e outros conteúdos da nossa viagem para os Estados Unidos vão estar aqui no canal. E ó, ainda tem muitos produtos bizarros de Star Wars para aparecer por aqui, então deixa a curtida e hype esse vídeo porque se a gente bater a meta de 3.000 curtidas, eu faço a parte 2. Valeu Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Neno Gomes e Cristian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.